Finalmente chegou o tão esperado dia em que eu vou mostrar pra vocês todos os livros da minha estante. Mas Mariana, por que tão esperado dia se a gente já tem 2 vídeos de Bookshelf Tour aqui no canal? Bom, primeiro porque todos os meses chegam livros novos aqui em casa, então apesar de todos os anos eu ter gravado um vídeo de Bookshelf Tour aqui pro canal, esses vídeos estão desatualizados, né, em relação aos livros novos que chegaram até agora. E segundo porque no ano passado eu me mudei, finalmente saí da casa da minha irmã, onde eu gravei os outros vídeos anteriores de Bookshelf Tour aqui do canal, e eu estou com um espaço novo, uma casa nova, cheia de estantes, com um espaço adequado para guardar todos os meus livros, coisa que eu não tinha antes. Então, para quem acompanha os vídeos aqui do canal e já viu algum vídeo de organizando as estantes, ou algum vídeo que eu tenha mostrado as minhas estantes de livros, sabe que as coisas mudaram bastante, que tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, eu tô muito feliz. E é claro que vocês estavam ansiosos pra ver cada um dos livrinhos que eu tenho nessas estantes novas, e como eu sou uma pessoa má, eu demorei mais de um ano pra trazer esse vídeo aqui, porque eu me mudei em agosto de 2021 e tô gravando esse vídeo em outubro de 2022. Mas em minha defesa, eu já tinha gravado o vídeo de Bookshelf Tour de 2021 e no início do ano meu computador começou a dar uns problemas, então tava bem complicado de editar vídeo, e por causa disso eu diminui muito a frequência de vídeos aqui do canal. Além de tudo, eu também fiz viagens, teve a volta presencial das aulas da faculdade, então eu realmente não tive tempo de trazer esse vídeo pra vocês antes. Mas como eu não poderia deixar essa tradição de fazer um vídeo de Bookshelf Tour por ano acabar, eu tinha que fazer isso antes do final de 2022. Então aqui estou para finalmente mostrar pra vocês todos os meus livros. Antes da gente começar o vídeo então, que eu sei que vocês estão muito ansiosos e não gostam muito de introduções grandes, eu queria só passar algumas informações pra vocês. A primeira é que, pela primeira vez, eu vou dividir o vídeo de Bookshelf Tour aqui do canal em 2 partes. No ano passado, quando eu tinha menos livros, já tava ficando um pouco insustentável, assim, mostrar tudo em um vídeo só, porque o vídeo ficava muito longo e dava muito trabalho pra editar. Então, dessa vez, eu decidi dividir em 2 partes. Na primeira parte desse vídeo, que é essa, vocês vão ver a minha estante da sala, que é a estante preta, lindíssima, maravilhosa, que tá recheada de livros, e também vão ver a estante do meu quarto. Essa daí não tá muito cheia, não, na verdade, nem metade da capacidade dela tá ocupada, mas ainda assim é uma estante muito linda, muito maravilhosa, e que tem vários livrinhos incríveis. E na segunda e última parte do vídeo de Bookshelf Tour, vocês vão ver essas estantes aqui que aparecem no meu cenário em todos os vídeos, que são as estantes do meu ateliê, que eu também guardo boa parte dos meus livros. Eu acho que mais da metade dos meus livros estão por aqui. Então vai acontecer essa divisão, mas não se preocupem, porque eu vou tentar aí lançar um vídeo atrás do outro, pra vocês também não ficarem esperando muito tempo a continuação. O outro aviso que eu tenho pra dar é sobre as minhas estantes, porque eu já gravei um vídeo de tour pela minha biblioteca numa outra rede social, e muitas pessoas me questionaram sobre as minhas estantes serem de vidro, as minhas prateleiras, né, onde os livros ficam apoiados, e isso causou um certo alvoroço, porque muita gente ficou preocupada que pudesse cair, muita gente também ficou curiosa em relação a preço, em relação a material, onde eu mandei fazer, onde eu comprei e etc. Então assim, eu não vou usar esse vídeo pra responder essas perguntas. Tem tudo isso aí na minha outra rede social, porque eu já fiz um vídeo lá respondendo todas essas questões, mas eu queria deixar vocês aqui tranquilizados de que não existe nenhum tipo de risco, tá, das minhas estantes caírem. São vidros próprios pra carregar esse tipo de peso, e as minhas estantes anteriores na casa da minha irmã também eram de vidro, então eu já tenho uma vasta experiência com esse material, já uso há muitos anos e sempre deu tudo certo, então não precisam ficar preocupados. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre como funcionam essas prateleiras, essas estantes de vidro, não deixem de me seguir na rede social lá, eu vou deixar aqui o meu user pra vocês, e lá também eu crio vários outros conteúdos relacionados a livros, mangás, desenhos, vlog, limpeza, organização. Sério, gente, lá eu falo sobre tudo e é muito legal, muito divertido, então eu acho que vocês vão gostar bastante. E é isso, vamos pro vídeo então, tá? Eu espero muito que vocês se divirtam e aproveitem cada minutinho desse vídeo, porque pra mim foi muito sofrido pra gravar. Antes de mostrar livro por livro, essa aqui é uma visão geral da minha estante da sala, que tem boa parte dos meus livros, mas não é a maior que eu tenho aqui em casa. Então, gente, essa daqui é a primeira prateleira, e toda essa primeira fileira de prateleiras tem uma viga aqui atrás, então não dá pra colocar os livros direito, porque a profundidade não cabe em nenhum deles, e por causa disso eu não uso muito essas 3 primeiras prateleiras, mas nessa daqui eu decidi colocar o meu box de The Witcher, porque eu tava sem espaço pra ele em outros lugares. Esse aqui é o box capa dura de The Witcher, do Andrzej Sapkowski. Ele tem 8 livros ao todo, e esse aqui é o primeiro, que é O Último Desejo. Esse aqui é o segundo livro, que é A Espada do Destino. O terceiro livro, Sangue dos Elfos. O quarto livro, que é Tempo do Desprezo. O quinto livro, que é Batismo de Fogo. O sexto livro, que é A Torre da Andorinha.
historinha. O 7º livro, que é A Senhora do Lago. E o 8º e último livro, que é Tempo de Tempestade. Todos eles estão no plastiquinho, porque eu só vou tirar quando eu for fazer a leitura. Aqui ao lado eu também tenho esse Funko maravilhoso do Geralt, que meu namorado me deu de presente. E eu deixo aqui do lado do box de The Witcher. E aqui eu tenho minha coleção de copos de eventos que eu fui. Esse primeiro aqui é a final do CBLOL de 2022, que eu sou traumatizada até hoje. Esse aqui é um copo da Budweiser, sendo que eu não bebo cerveja, mas ele é do show do Scorpions em Fortaleza em 2016 que eu fui. E esse último aqui é um copo da Coca-Cola, mas é do Rock in Rio 2017 que eu também fui. E aqui dentro tem um Funko falsificado do Homem de Ferro que eu deixo guardado porque ele é nojento. Vamos agora então para a segunda prateleira da primeira fileira da estante, que aqui eu guardo o início da minha coleção de clássicos. Então, começando aqui no cantinho, eu tenho Mary Poppins da P.L. Travers na edição comentada e ilustrada da editora Zahar. Depois eu tenho Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda do Howard Pyle, também na edição comentada e ilustrada da Zahar. Aí eu tenho esse box aqui das 4 viagens extraordinárias do Jules Verne. Quando eu comprei, ele já veio danificadinho aqui em cima, o que eu achei muito triste. Desse box, o único livro que eu li foi esse, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas pelo menos eu já li Mary Poppins e Rei Arthur também, então não tô tão mal assim nas minhas edições comentadas e ilustradas da Zahar. Um livro que eu queria muito ter lido esse ano, mas até o momento não deu certo, é Viagem ao Centro da Terra. E no box a gente também tem 20.000 Léguas Submarinas e A Ilha Misteriosa, que são livros bem mais grossos e bem mais densos, então eu não faço ideia assim de quando eu vou ler. Aqui ao lado eu tenho o meu box de David Copperfield, do Charles Dickens. É um box muito bonito, capa dura, da Nova Fronteira. E aqui então a gente tem o primeiro volume e o segundo volume. Aqui ao lado eu tenho outro box da Nova Fronteira. Esse aqui é das grandes obras do Oscar Wilde. Ele também é bem bonito, ilustrado, com uma edição maravilhosa e capa dura. E nele a gente tem 3 livros. O primeiro é o Retrato de Dorian Gray, que foi o único que eu li até o momento. Temos também Histórias de Fadas, que é bem fininho, provavelmente vai ser o próximo que eu vou ler. E por fim, O Marido Ideal e Outras Peças. O último box capa dura da Nova Fronteira que eu tenho é esse aqui, dos Mitos Gregos, do Robert Greaves. Mais uma vez, ele é uma edição lindíssima, maravilhosa, e infelizmente eu não fiz a leitura ainda, mas pretendo um dia porque eu adoro mitologia grega. Então aqui eu tenho o volume 1 e o volume 2. Aqui ao lado eu tenho um box da HarperCollins que tem a obra completa de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. O box também é bem bonito e bem resistente e valeu muito a pena pelo preço que eu paguei. Então eu tenho Sherlock Holmes volume 1, Sherlock Holmes volume 2, Sherlock Holmes volume 3 e por fim Sherlock Holmes volume 4. Fechando essa prateleira, o último box que eu tenho aqui no cantinho também é da Nova Fronteira, mas ele é um box brochura. Quando eu comprei eu achava que era capa dura, porque existe uma edição dele capa dura, mas acabou vindo a brochura e eu fiquei bem triste porque eu queria capa dura, mas esse aqui também é bonito, que é o box dos 77 melhores contos dos irmãos Grimm. Ele é todo ilustrado assim ao redor, é muito bonita a edição. Dá pra perceber, ó, que ele é um pouquinho mais frágil do que os outros, o papelão dele não é tão duro, mas os livros, principalmente a capa e por dentro, são belíssimos. Os dois têm todas as páginas ilustradas assim ao redor com essa moldura, e a gente também tem algumas imagens aqui dentro que são belíssimas. Então esse aqui é o volume 1 e o volume 2. Vamos então agora para a terceira prateleira da primeira fileira da estante, que continua a minha coleçãozinha de clássicos. Esses aqui são aí edições um pouquinho menores, por isso eu deixei separados. E começando aqui pelo canto, eu tenho a edição em capa dura do Conto da Aia, da Margaret Atwood. Também tenho a edição brochura de O Conto da Aia, e foi por onde eu fiz a leitura, então o livro tá marcadinho com marca-texto e tal, e por isso que eu não me desfiz dele. E por fim também tenho Os Testamentos, que é uma espécie de continuação de O Conto da Aia. Eu não fiz a leitura ainda, mas queria fazer o mais breve possível para não esquecer a história do primeiro livro. Depois eu tenho essa edição de 1984 do George Orwell, lançada pela Companhia das Letras, é a mais clássica de todos, digamos assim. E tenho nessa mesma edição A Revolução dos Bichos, que eu já li, ao contrário de 1984. E esse daqui eu também fiz marcações com marcador de texto, post-it e tal, então, apesar de ser uma edição mais simples, eu não pretendo me desfazer dela. Aqui ao lado eu tenho Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que eu também já fiz a leitura. Tenho esse box aqui de Don Quixote da Penguin, que eu comprei acho que em 2016 pra ler de paradidático na escola, e o livro demorou muito a chegar e eu não consegui ler os 2 volumes a tempo. Depois disso eu larguei a leitura, mas tá aqui pra quando um dia eu criar coragem de começar tudo de novo e terminar essa história. É um box um pouquinho mais frágil assim, mas é uma edição bem bonita, e todo mundo fala bem dessas traduções da Penguin, né? Então eu não quis me desfazer por causa disso. Eu tenho aqui o primeiro volume, que é Don Quixote, do Miguel de Cervantes, e o segundo volume, que é a continuação. E pra quem não sabe,
sabe, esses volumes da Penguin não tem orelha, o que é uma pena, porque provavelmente se eu fizer a leitura dos volumes inteiros, o livro vai ficar todo arregaçado e talvez nem caiba mais no box depois. Continuando aqui ao lado na minha pequena coleção da Penguin, eu também tenho o Hamlet, do William Shakespeare, que eu já fiz a leitura. E o último livro que eu comprei nessa mesma leva de 2016, que foi Drácula, do Bram Stoker, que eu ia ler no ano passado, se eu não me engano, mas não deu certo, então ficou aí pra uma próxima oportunidade. Aqui ao lado a gente começa a minha pequena coleção de clássicos bolso de luxo da Zahar, que eu tenho muito orgulho e amo demais. Aqui na primeira pilhinha a gente começa com o Aladdin, da Yasmin Seal e do Paulo Lemos Horta, que eu já li e gostei bastante, apesar de ser bem diferente assim do filme da Disney. Temos também Mowgli, Os Livros da Selva, do Rudyard Kipling, que é o único que eu não li dessa primeira pilha, até porque eu ganhei ele recentemente no meu aniversário da Mari do Sonho Distante. Temos também A Bela e a Fera, na versão clássica e na versão original da Madame de Beaumont, da Madame de Villeneuve, que eu li ainda esse ano. Temos o Quebra-Nozes, também na versão clássica e na versão original, do Alexandre Dumas e do E.T.A. Hoffmann, que eu li no ano passado. Temos Édipo Rei, do Sófocles, que eu também li no ano passado. Temos O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que eu li no ano passado, não foi nessa edição aqui, mas já está lido. Temos Peter Pan, do J.M. Barrie, que eu li no ano retrasado, se eu não me engano. Mary Poppins, da P.L. Travers, na edição Bolso de Luxo. Vocês viram que eu já tenho também a comentada e ilustrada. Essa daqui eu também ganhei de presente da Mari do Sonho Distante e eu li no ano retrasado. Temos aqui também O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que eu li faz bastante tempo já, não sei quantos anos, e não foi nessa edição, mas eu achei ela bonitinha e decidi comprar. Temos aqui O Rei Arthur e Os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle, que vocês também já viram que eu tenho na comentada e ilustrada também, mas é porque essas edições são tão maravilhosas que eu não consigo me decidir entre a Bolso de Luxo e a comentada e ilustrada, e sempre que eu tenho a oportunidade eu compro as duas. Depois nós temos O Mágico de Oz, do L. Frankenbaum, que eu também já fiz a leitura, foi no ano retrasado, se eu não me engano. Pra fechar essa primeira pilhinha, eu tenho Alice, que tem 2 livros juntos, né, que é Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho e O que Alice Encontrou por Lá, do Lewis Carroll, que ele até tem uma edição um pouquinho diferente dos outros aqui nessa parte de baixo, porque eu comprei há bastante tempo atrás, eu acho que foi lá pra 2013. Não sei se ele foi o primeiro que eu adquiri ou se foi Rei Arthur na edição comentada e ilustrada, mas com certeza foi um dos primeiros que eu li e eu amo demais essa história. Aí aqui ao lado, pra gente fechar essa minha coleção de clássicos bolso de luxo da Zahar, eu tenho 3 livros que eu ainda não li. O primeiro é O Homem Invisível, do H.G. Wells, que se tudo der certo eu quero ler ainda esse ano. Depois eu tenho Frankenstein, da Mary Shelley. E por fim o último livro, que é O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Ainda na minha coleção de clássicos, vamos agora para a 4ª prateleira da primeira fileira da estante. E logo no início aqui eu tenho minha coleção dos livros da editora Wish, que são simplesmente maravilhosos. O primeiro que eu tenho é A Dança da Floresta, da Juliette Marillier, que tem essa jacketzinha que já é perfeita e uma capa por baixo que é mais perfeita ainda. Todos esses livros ou foram apoiados no Catarse, né, na época que ainda não tinham sido produzidos, ou eu comprei na Black Friday no site da editora. Depois eu tenho A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett, que também tem uma edição capa dura maravilhosa. O livro é todinho rosa, inclusive o corte e as letras por dentro. Junto com A Princesinha, eu também comprei A Princesa e o Goblin, do George MacDonald. E na Black Friday, do site da editora, eu comprei Contos de Fadas em suas versões originais, que tem vários contos famosos, como Branca de Neve, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e vários outros. Também dessa mesma coleção eu comprei Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos, todos em edição de colecionador. E também, é claro, Os Melhores Contos de Fadas Celtas, tradicionais e autorais. E mais recentemente eu apoiei no Catarse Os Melhores Contos de Fadas Asiáticos, que tem contos do Japão, China, Mongólia e outros países, que faz parte dessa mesma coleçãozinha de contos de fadas. E os últimos 2 livros da editora que eu tenho, eu comprei no site na Black Friday, como eu disse pra vocês. O primeiro é 10 Dias em um Hospício, da Nellie Bly, que é o terrível relato de uma jornalista que se arriscou ao internar-se em um hospital psiquiátrico em 1887. É um livro inédito no Brasil e que eu tô bem ansiosa pra ler. E o último que eu comprei, que eu pretendia ler no ano passado, porque tava em meta, mas acabou não dando certo, porque ele chegou aqui em casa no dia 14 de dezembro e eu já tava numa ressaca literária, não tava mais motivada pra ler, então acabou ficando pra uma próxima oportunidade. É Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco de Fleet Street, que é uma novela original publicada em 1846, que eu tô bem ansiosa pra ler com certeza. Só essa capa já me chama muita atenção, mas a premissa da história é mais
mais ainda. Saindo da coleção de livros da editora Wish e continuando ainda em livros capa dura belíssimos, eu tenho também esse publicado pela Rocco, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que eu peguei de graça na Amazon, porque teve um dia lá que eles selecionaram uma lista de livros que estavam saindo de graça, e esse aqui era um deles, então eu acabei pegando. Depois eu tenho O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, na edição bilíngue português-francês da Landmark. Eu gosto muito, muito, muito do filme, e por causa disso eu fiquei muito interessada em reler esse livro, que eu já li na época da escola como paradidático, mas eu confesso que essa edição bilíngue português-francês me desmotiva, porque eu não leio francês, nem quero ler, e eu acho essa edição um pouco feia também, então eu tô só esperando alguma mais bonita ser lançada pra eu trocar. Aqui eu tenho o maior calhamaço de todos, da minha estante e provavelmente do mundo, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ele tá numa edição belíssima da Martine Claret, mas o tamanho me assusta sim, e eu não faço ideia de quando vou fazer essa leitura. Outro que provavelmente em todas as bookshelf tours eu falo que o tamanho me assusta e que eu não sei quando vou ler, é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, porque, gente, esse livro é gigantesco e eu não tenho tempo nem pra ler um livro de 200 páginas, que dirá um de 1.200. Por fim, fechando a prateleira, a gente tem aqui uma das minhas últimas aquisições, que foi Anne de Green Gables, da L.M. Montgomery, que eu peguei uma super promoção da Amazon e tá numa edição belíssima da Martine Claret capa dura, então é claro que eu aproveitei pra adquirir o meu. Continuando a bookshelf tour, então, vamos agora para a quinta prateleira da primeira fileira de livros da minha estante. E aqui ao lado a gente continua com a minha coleçãozinha de clássicos. Eu tenho aqui o meu único livro da Antofágica, que é 1984, do George Orwell, que vocês já viram em outra edição aqui. Eu tenho as duas, mas essa daqui, pelo menos, eu peguei grátis na Amazon, junto com Mulheres que Correm com os Lobos, que eu falei pra vocês que eles estavam dando ali uma seleção de livros gratuitos. E é óbvio que eu aproveitei pra pegar essa edição maravilhosa, que é capa dura e é perfeita por dentro. Depois aqui ao lado eu tenho A Princesa Prometida, do William Goldman, que é da Intrínseca, e eu também peguei baratinho numa promoção. Tenho Lolita, do Vladimir Nabokov, que eu tenho muita curiosidade em ler, e na verdade só não fiz a leitura ainda porque não rolou a oportunidade certa. Depois eu tenho mais uma edição de Aventuras de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, dessa vez numa edição lançada pela Globo, que é maravilhosa, e ainda tem ilustrações da Yayoi Kusama. Acho que tá esgotado no momento, mas na época eu comprei baratinho. Em seguida tenho mais um livro que já apareceu por aqui antes, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, nessa edição que também tá esgotada, da Martine Claret. Na época eu comprei na Saraiva, hoje em dia você não acha mais, e eu li por ela. Na real, fui alternando a leitura entre essa edição e o e-book, mas é nela que estão todas as minhas marcações. Em seguida tenho Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que também é da Martine Claret. E o último livro da Martine Claret que eu tenho é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu devia ter lido ano passado, mas acabou não rolando, então tá aqui parado ainda, esperando a vez dele. E agora a gente vai pra essa pilhinha de livros aqui, que são livros de não ficção, livros que envolvem guerra, que envolvem biografia, que envolvem algum tipo de relato pessoal, e eu deixei todos eles empilhados aqui junto com os clássicos, porque eu acho que faz mais sentido. Pra começar aqui eu tenho Para Além do Diário de Anne Frank, o dia a dia do esconderijo de todos os seus habitantes, que foi lançado pela casa da Anne Frank. Eu já li esse livro, ele é bem pesado, tem várias imagens, vários relatos sobre o que aconteceu depois do que a gente conhece, narrado pelo diário da Anne Frank. Depois a gente tem o desaparecimento de Joseph Mengele, do Oliver Guest, que também tem essa temática aí de Segunda Guerra Mundial, mas eu não fiz a leitura ainda. Depois eu tenho O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, que não é um livro de não ficção, mas eu li há muito tempo e eu amo esse livro, e como é da mesma temática de Segunda Guerra Mundial, eu quis deixar aqui junto com os outros. Em seguida eu tenho A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Zlatan Alexievich. Não sei exatamente do que se trata esse livro, mas ele também vai ter essa temática de guerra. Também da Zlatan Alexievich eu tenho Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear, que é sobre a usina de Chernobyl, que explodiu, vocês devem conhecer já a história. Em seguida eu tenho o Diário de Anne Frank, nessa edição especial de luxo que a Record lançou, e eu comprei muito tempo atrás, e é um dos meus livros favoritos da vida. Em seguida eu tenho Caçadores de Nazistas, do Andrew Nagorsky. Indo um pouco para a literatura nacional, eu tenho Cova 312, da Daniela Arbex, que é sobre uma pesquisa, uma investigação jornalística que a Daniela Arbex fez para descobrir o que houve com o corpo de um moço que desapareceu durante a ditadura militar brasileira. Eu li esse livro para a faculdade e ele é simplesmente impecável, então tem várias marcações aqui e eu recomendo muito a leitura. Em seguida eu tenho Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, da Cristina Serra, que eu não fiz a leitura ainda. Irmãs em Auschwitz, da Rena Kornheist Gellinsen e da Heather Dune Macadam, não sei falar o nome, enfim, mas não fiz a leitura ainda. E pra fechar essa parte de não ficção, eu também tenho Minha História, da Michelle Obama, que é a biografia dela, lançada pela Objetiva.
Aqui na prateleira pra fechar eu tenho esses dois livrinhos que eu precisei comprar pra Faculdade de Ciências Sociais, que eu acabei trancando no segundo semestre, que é a República do Platão e Política do Aristóteles. Eu li República até metade, mais ou menos, e é muito chato, gente, pelo amor de Deus, mas não tive coragem de me desfazer porque esses livros aqui foram o olho da cara. Estamos nos aproximando do chão e agora vamos para a sexta prateleira da primeira fileira da estante. E aqui eu tenho alguns romances históricos, romances de época, não sei muito bem como classificar, tem uns livros aqui que eu nem sei direito do que se tratam, mas eu achei que a vibe deles combinava e decidi colocar juntos. Começando aqui no cantinho eu tenho a trilogia As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. O primeiro é O Rei do Inverno, depois eu tenho O Inimigo de Deus e Excalibur, que é o terceiro e último livro. Seguindo aqui ao lado eu tenho A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierzchowski. Depois eu tenho o terceiro volume dessa trilogia da Letícia, que é Travessia. Infelizmente não comprei ainda o segundo. Seguindo aqui ao lado eu tenho um voluminho perdido de Outlander, da Diana Gabaldon. Esse aqui é a parte 2 do livro 4, que é Os Tambores do Outono. E aqui ao lado eu tenho o meu box com a série completa dos Bridgertons, da Julia Quinn. Aqui em cima eu deixo essa cadernetinha, minhas anotações, que veio junto com o box, porque ela ocupa um espacinho que eu preciso manter livre para conseguir tirar os livros com mais facilidade. O box tem uma qualidade muito boa, tá? Ele é de um papelão, assim, bem resistente, então eu acho que valeu bastante a pena comprar. No ano passado eu fiz um projetinho de ler os Bridgertons completo, e nesse ano eu finalizei esse projeto, então todos os livros já estão lidos, e inclusive tem vlog de leitura com spoilers desse primeiro livro, que é o Duque e Eu. O segundo livro é O Visconde que Me Amava. O terceiro livro, e meu preferido, é Um Perfeito Cavalheiro. O quarto livro é Os Segredos de Colin Bridgerton. O quinto livro é Para Sir Philip com Amor. O sexto livro é O Conde Enfeitiçado. O sétimo livro é Um Beijo Inesquecível. O oitavo livro é A Caminho do Altar. O nono e último livro é E Viveram Felizes para Sempre. E a gente ainda tem aqui dentro do box esse livretinho, que é Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, que tem 2 continhos, que se eu não me engano estão presentes em outro livro da autora também. Continuando aqui ao lado eu tenho outro box de livros da Julia Quinn. Esse aqui é o box dos Rockbys, que tem 4 livrinhos e eu acho que tá completo. Assim como dos Bridgertons, esse box aqui, ó, também é bem rígido, com qualidade muito boa e valeu bastante a pena comprar. Essa série aqui eu ainda não fiz a leitura, mas pretendo fazer em breve, se não der pra esse ano, provavelmente vai ficar pro próximo. Então o primeiro livro é Uma Dama Fora dos Padrões, o segundo livro é O Marido de Faz de Conta, o terceiro livro é Um Cavalheiro a Bordo e o quarto e último livro é Uma Noiva Rebelde. Fechando aqui a prateleira eu tenho 2 livros de romance também lançados pela editora Arqueiro. Afinal, a minha estante está organizada um pouco por gênero e um pouco por editora também. O primeiro dele é O Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams, que inclusive eu comprei louca pra fazer a leitura, mas até hoje não fiz. E o segundo e último que encerra essa prateleira é Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas, que eu comprei porque estava fazendo muito sucesso. Já fiz a leitura e inclusive peguei o autógrafo da autora lá na Bienal. Agora nós estamos na sétima e penúltima prateleira dessa primeira fileira da estante, que é praticamente no chão, então eu tive que trocar de tripé e eu espero muito que esse daqui não caia. E aqui a gente tem então a minha coleçãozinha de livros de romance, que continua pra prateleira ao lado, que vocês só vão ver daqui a um tempinho, porque eu vou seguir de fileira por fileira. Eu também tentei dar uma organizada aqui por editora, como vocês podem perceber. E pra começar, aqui no cantinho a gente tem um romance de época nacional, né, porque a gente deixou a Julia Quinn pra trás na última prateleira. Então eu decidi começar essa daqui com romance de época também, que é a série Perdida, da Karina Ricci. Eu só li por enquanto esse primeiro livro, que é Perdida. O segundo livro, que é Encontrada, eu comecei a leitura, mas não finalizei, não dei continuidade até o momento. Tenho também aqui o terceiro livro, que é Destinado. O quarto livro, que é Prometida, que pode ser, na verdade, o quinto livro, porque eu sempre troco a ordem dos dois. E por fim, o que eu acho que é o quinto livro, que é Desencantada. Ainda da editora Verus, eu também tenho aqui ao lado A Distância que Nos Separa, da Casey West, que é um livro bem fininho, mas eu não fiz a leitura ainda. Começando então a parte da seguinte, eu tenho alguns livrinhos que eu recebi da editora. O primeiro é Amor, Mentiras e Rock and Roll, do David Hume. Também tenho Uma Princesa em Tóquio, da Emiko Jin. Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, que tem essa capa maravilhosa. Sem Ar, da Jennifer Niven, que é a mesma autora de Por Lugares Incríveis. Um Lugar Só Nosso, da Mary Nigu. Isso que a gente chama de Amor, também da Mary Nigu. Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston, que eu estou lendo no momento. A Última Parada, que também é da Casey McQuiston. E por fim, Eu Beijei Sarah Wheeler, que eu autografei na sessão de autógrafos da autora no Rio de Janeiro, junto com A Última Parada e Vermelho, Branco e Sangue Azul, que também estão autografados. Depois aqui ao lado eu tenho Eleanor in Park, da Rainbow Rowell. Fangirl, que também é da Rainbow Rowell. E aqui a gente encerra
encerra o selo seguinte da Companhia das Letras e começa o selo da Paralela, que tem livros adultos. Então, os primeiros que eu tenho são os 4 livros da série Amores Improváveis ou Off Campus, da Ellie Kennedy. O primeiro é O Acordo, o segundo é O Erro, o terceiro é O Jogo e o quarto e último é A Conquista, e todos os livros dessa série já estão lidos. Depois de Off Campus, a autora escreveu uma série spin-off, que é a série Briarwood. Ela também é completa em 4 livros e eu já tenho todos aqui em casa. Então, o primeiro é The Chase, A Busca de Summer e Fitz, que eu já fiz a leitura. O segundo é The Risk, O Dilema de Brené Jake, que foi o último que eu li. O terceiro é The Play, Os Desencontros de Demi Hunter, que eu quero ler ainda esse ano, se tudo der certo. E o quarto e último é The Dare, O Jogo de Taylor e Connor. Como vocês podem perceber, a oitava e última prateleira da estante é grudada no chão. O tripé não chega aqui e não tem como eu mostrar pra vocês capa por capa, porque eu fiz um Tetris aqui pros meus gatos não atacarem as HQs que estão nessa última prateleira, porque se ficar o mínimo espaço, eles vão lá e mordem. Então eu tive que encaixar tudo bem certinho, e pra tirar isso daqui, gente, seria a própria tortura. Então eu vou só mostrar pra vocês rapidinho a lateral e falar os títulos. Começando aqui por cima, eu tenho minha coleção de Graphic MSP, que são basicamente os personagens do Maurício de Souza redesenhados em histórias originais por outros artistas. Aqui a gente tem Piteco Ingá, Papa Capim Noite Branca, Astronauta Singularidade, Bidu Caminhos, Bidu Juntos, Chico Bento Pavor Espaciar, Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições, e todas essas HQs já foram lidas. Depois nós temos Hulk Cinza, que começa um selinho da Marvel. Temos Loki também, que é do Robert Rod e do Esad Ribic, que também é da Marvel. Temos Francis, da Loputin, que é lançado pela Darkseid, eu já fiz a leitura. Temos Carros 3, a história do filme em quadrinhos, que eu não sei porque eu comprei, mas eu gosto muito de carros, então se eu tivesse os outros dois, com certeza eu leria. Temos aqui também Do Inferno, que é um HQ que eu tenho muito interesse em ler, e na verdade eu nem sei, porque eu sempre fico deixando pra depois. Temos Aurora nas Sombras, da Fabian Velma e Kerascoit, que também é da Darkseid, e eu já fiz a leitura, é muito interessante essa HQ. Temos Vida de Gato, que também é uma HQ da Darkseid que eu já li. Aqui a gente tem novels de ReZero, que na verdade deviam estar na Manga Shelf Tour, mas elas estão aqui porque são muito grandes e não cabem em nenhuma outra estante, e inclusive não cabem em pé, tem que ficar deitadinho assim. Depois aqui a gente tem 3 volumes de Bir, da Bianca Pinheiro. O volume 1, o volume 2 e o volume 3, todos já foram lidos, e é uma HQ muito fofinha, eu adoro. Aí aqui embaixo a gente tem Rouhan no Louvre, do Hirohiko Araki, que é um mangá, e está aqui porque é muito gigantesco, da Pipoca Nankin, e não cabe em pé, nem cabe nas prateleiras dos mangás, então ele precisa ficar aqui junto com as HQs. Seguindo aqui ao lado, a gente tem 2 HQs de Star Wars super fofinhas, que é Darth Vader e Filho, e a Princesinha de Vader, eu já li as duas e são um amor. Depois aqui a gente tem Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia, da Anne Rice, que é a história do livro em HQ, imagino eu, mas não li o livro nem li HQ ainda, então por enquanto tá aqui parado. Temos aqui 2 HQs de Game of Thrones, que eu queria completar a coleção, mas por enquanto só tenho o volume 2 e o volume 3, o que me impede de fazer a leitura no momento. Temos aqui também O Mundo Sombrio de Sabrina, o primeiro volume da HQ, que eu já fiz a leitura e é muito legal. Temos Descender, o primeiro volume também, que eu não li ainda. Temos uma sériezinha que eu também não fiz a leitura, que é Black Hammer, volume 1, 2, 3 e 4. Depois temos essa outra sériezinha aqui, que eu já fiz a leitura, que é Oblivion Song, o volume 1 e o volume 2. Os outros não foram lançados no Brasil ainda, mas estou no aguardo. E temos aqui, é claro, minha coleção totalmente aleatória de The Walking Dead, que tem o volume 2, o volume 13, o volume 14, o volume 19, o volume 20 e o volume 21. Não faz sentido algum. Eu não fiz a leitura desses volumes, mas isso daqui, gente, que vocês estão vendo, esses caderninhos aqui minúsculos, também são volumes de The Walking Dead. E eu fiz a leitura por eles, tá? Eu tenho os 9 ou 10 primeiros volumes, o que não deve dar nenhum volume encadernado desse, mas eu guardo aqui porque eu já li essas HQzinhas minúsculas e eu guardo de recordação. Aí aqui ao lado, pra fechar a prateleira, eu tenho o primeiro volume de Paper Girls. Gente, essa primeira prateleira da segunda fileira da estante não tem praticamente nada de livro, então eu vou mostrar segurando aqui o celular na mão mesmo pra vocês. Pra começar aqui eu tenho minha coleção de copos, eu tenho um copo aleatório de Starbucks. Temos aqui um copo que eu ganhei de brinde na Nerd Universe, que é de Pokémon. E temos outro copo que eu ganhei de brinde na Nerd Universe, esse aqui é do Stitch, que é muito fofinho também. Aí aqui embaixo, que eu deixo deitados para caberem nesse minúsculo espaço aqui, ó, que eu tenho da prateleira com uma profundidade razoável, eu tenho o 501 filmes que merecem ser vistos. Então eu pretendo um dia fazer esse projeto aí louco. E é claro que aqui eu também tenho 501 livros que merecem ser lidos. E é muito legal, eu adoro, quero ter todos os livrinhos dessa coleção que eu acho geniais. Indo aqui pra segunda prateleira dessa segunda fileira da estante, eu tenho minha coleção do Tolkien, que eu deixei uma prateleira totalmente reservada pra isso, porque eu acho maravilhosa. Começando aqui no cantinho
então, eu tenho A Sociedade dos Anéis, que é o primeiro livro da série O Senhor dos Anéis, nessa edição super antiga da Martins Fontes, que ainda tinha páginas brancas, e foi por onde eu comecei a leitura na primeira vez que eu tentei ler. Inclusive, tá até aqui o marcador de páginas, ó, na página 42, só li um capítulo. Depois eu começo a minha pequena coleçãozinha de O Hobbit, com essa primeira edição que eu tive do livro, que é com a capa do segundo filme, se eu não me engano, e foi inclusive por onde eu fiz a leitura. Então, apesar de ela estar toda amareladinha, toda acabadinha, eu tenho um carinho muito especial e eu não consigo me desfazer. Tenho também essa outra edição de O Hobbit, que tem uma capa ilustrada do Smaug. Ele é brochura, mas é uma edição belíssima que eu ganhei de presente da Gabriela, do perfil Páginas Imperfeitas no Instagram. Em seguida, eu tenho O Hobbit nessa edição comemorativa de 70 ou 75 anos do lançamento da obra. Eu acho que era 75. E essa daqui, então, é a última das 4 edições diferentes de O Hobbit que eu tenho. Foi lançada pela HarperCollins e é belíssima, simplesmente maravilhosa, tem várias ilustrações e provavelmente se eu for reler o livro vai ser por ela. Agora a gente vai para o meu box de O Senhor dos Anéis, que também é uma aquisição que eu amei ter feito porque ele é belíssimo, tem uma qualidade maravilhosa e foi por ele onde eu fiz a leitura dos 2 primeiros livros. Então aqui a gente tem o primeiro volume, que é A Sociedade do Anel, o segundo volume, que é As Duas Torres, que eu li no ano passado, e o terceiro volume, que é O Retorno do Rei, que se tudo der certo eu pretendo ler esse ano. Aqui ao lado eu tenho alguns funcos de O Senhor dos Anéis que eu deixei aqui enfeitando a estante. O primeiro é esse aqui do Gollum, ou do Sméagol, que eu acho simplesmente maravilhoso. Depois a gente tem esse aqui do Frodo, que é a coisinha mais fofa do mundo. E é claro que eu também tenho o funko do Pippin, então agora só falta o do Sam e o do Merry pra eu completar os 4 e ficar tudo bonitinho, juntinho. Mas, gente, eu não poderia deixar de comprar o funko do Legolas, que é meu personagem favorito, e o funko dele é simplesmente maravilhoso. Continuando aqui a mostrar os livros, que é o que interessa e não os funcos, eu tenho também Árvore e Folha, que é um livro do Tolkien, que eu não faço a mínima ideia do que se trata, mas eu comprei porque estou colecionando essas edições. Tenho também aqui ao lado Contos Inacabados, que é super gigantesco, então assim, se tá inacabado e é desse tamanho, imagina se estivesse acabado. Tenho também aqui Os Filhos de Húrin, que eu também não li ainda, não faço a mínima ideia do que se trata. A Queda de Gondolin, que tem essa capa belíssima. Beren e Lúthien, que também parece ser uma história bem interessante. E é claro que eu tenho também o Silmarillion, que é o próximo livro que eu vou ler assim que eu terminar a trilogia do Senhor dos Anéis. E já que estamos falando de fantasia, por que não falar sobre a série obrigatória em todas as estantes dos leitores de fantasia do mundo? Sim, nessa terceira prateleira da segunda fileira da estante a gente tem a minha coleção do George R. R. Martin. Começando então pelos brinquedinhos, pelos enfeites, a gente tem aqui o funko da Daenerys, que é claro que eu não poderia deixar de ter, e o funko do Rei da Noite, que eu fui pro shopping sedenta por comprar algum e tinha ele lá, então eu decidi levar ele pra casa. Aí aqui, logo pra começar com uma bomba, a gente tem a Guerra dos Tronos na edição ilustrada, que é uma edição simplesmente belíssima, que eu queria que todos os livros tivessem sido lançados nela. Ela tem ilustrações aqui, ó, várias ilustrações ao longo do livro, e depois a gente tem aqui ao lado a minha coleção dos livros em várias edições diferentes. Então, primeiro aqui a gente tem a Guerra dos Tronos, que é o livro 1 das Crônicas de Gelo e Fogo, nessa última edição que foi lançada pela Suma, né, desde que eles compraram os direitos da editora Leia. Depois eu tenho A Fúria dos Reis, que é o segundo livro, e esse aqui já tá numa edição da Leia, só que eu acho que é a terceira ou quarta edição lançada por eles. E esses 3 últimos livros eu tenho na primeira ou segunda edição lançada pela editora Leia, porque eles lançaram várias edições diferentes, então os livros têm tamanhos diferentes, têm detalhes diferentes, capas diferentes e enfim. Então eu tenho também Tormenta de Espadas, né, que é o terceiro livro, O Festim dos Corvos, que é o quarto livro, e A Dança dos Dragões, que é o quinto livro. Aí eu também tenho esses livros grandão aqui enfeitado, que é por dentro da série da HBO Game of Thrones, esse aqui é da primeira e da segunda temporada. Eu também comprei o por dentro da série da HBO, terceira e quarta temporada. E fechando aqui a prateleira que ficou vazia depois que eu tirei todos os livros, nós temos a retrospectiva da obra do George R. R. Martin, que é um livro gigantesco também, que fala várias coisas aqui sobre o autor e sobre a obra dele, que tá na minha estante por enquanto, só pagando poeira mesmo. E por falar em autores que merecem uma prateleira só pra eles, agora a gente tem nessa quarta prateleira da segunda fileira da estante o Stephen King, que não merece apenas uma prateleira pra ele, como 2. Na verdade, se a gente for ser bem sincero, ele merece uma estante inteira só pra ele, tá? Mas eu só tenho livro pra encher 2 prateleiras, então vamos com calma, que um dia a estante do King vem. Eu tentei organizar os livros em ordem cronológica, mas aí foi chegando livro novo e bagunçou tudo. Então assim, tem as partes que estão em ordem cronológica, tem as partes que não estão. Esse iniciozinho está em ordem cronológica,
cronológica. Então, o primeiro livro que a gente tem é Carrie, a Estranha, na edição da Biblioteca Stephen King, que foi lançada esse ano pela editora Suma. Mas também tenho aqui Carrie, a Estranha, na edição que eu fiz a leitura. Tá todo marcadinho aqui o livro. E tem vlog de leitura dele aqui no canal, com spoilers, tá? Então, quem já leu o livro e quiser saber como foi a minha experiência, é só procurar aí no canal que vocês vão encontrar o vídeo. Em seguida, eu tenho Salem, que é o segundo livro lançado pelo autor. E este livro aqui também tem vlog de leitura aqui no canal com spoilers, porque eu também já fiz a leitura, tá todo marcadinho. Mais um livro que eu também já li e também tem vlog de leitura aqui no canal é o Iluminado. Indo aqui pro lado, eu tenho alguns Funkos do King, que são simplesmente maravilhosos. Primeiro, eu tenho o Jack, que é o protagonista de O Iluminado. E também tenho o George e o Church de O Cemitério. Olha esse mini Funko, gente, que coisa mais perfeita. Sério, sem condição alguma. Seguindo aqui, então, com a minha coleção de livros, eu tenho A Dança da Morte, do King, que é o livro que eu estou lendo no momento. Eu estou amando esse livro, é incrível. Eu deveria ter mostrado esse livro aqui antes de A Dança da Morte, caso eu estivesse seguindo a ordem cronológica, mas vocês perceberam que tá meio bagunçado. Então eu também tenho Sobras da Noite, do Stephen King, que eu gravei vlog de leitura aqui pro canal também. E é o primeiro livro de contos lançado pelo Stephen King. Tenho A Zona Morta, que deve ser aí um dos próximos livros do King que eu tenho que ler depois de A Dança da Morte, no meu projeto de leitura em ordem cronológica do autor. E outro livro que eu sei que estou perto de precisar ler é A Incendiária, que eu recebi da editora Suma, perfeita e maravilhosa, que está me apoiando no meu projeto de leitura cronológica do Stephen King. Seguindo então aqui pelos próximos livros do autor, eu também tenho A Autoestrada. O Stephen King lançou ele como Richard Bachman, então por isso que tem aqui essa informação na capa. Depois eu tenho Dança Macabra, Cujo, que eu ganhei de amigo secreto da Carol. Tenho aqui O Cemitério, né, que é o livro do qual esses dois funquinhos aqui saíram. Inclusive, gente, eu acho que eu falei George e Church, e o nome é Gage e Church, desculpem, é porque eu sempre chamo de George. Depois eu tenho essa edição belíssima de A Hora do Lobisomem, que também é da coleção da Biblioteca Stephen King, e tem ilustrações do Bernie Wrightson. Tenho aqui a minha mais recente aquisição da coleção do Stephen King, que é Saco de Ossos, e tenho aqui também, por fim, O Bazar dos Sonhos Ruins, que também é um livro de contos dele. Nessa quinta prateleira da segunda fileira da estante, a gente tem a continuação da minha coleção de livros do Stephen King. Começando então aqui, eu vou mostrar pra vocês os meus Funkos. O primeiro que eu tenho é esse do Pennywise, que ele tá segurando um balãozinho com o Eu Amo Derry, e eu achei simplesmente espetacular. Outro Funko do Pennywise, porque um só não é o suficiente. Esse daqui, ele é um pouquinho mais manchado, mal feito, assim. Mas, de qualquer forma, ele tá segurando um barquinho, e eu achei isso muito fofo, então ele vai ficar aqui na minha coleção também. E eu tenho também Funkos de alguns membros do Clube dos Losers. Então, o primeiro que eu tenho é o Will. Depois eu tenho o Ben. Tenho também o Stanley, que ele tá segurando um pedaço de cano e tá todo sujo de sangue, gente, sério. Olha que perfeição esse Funko. E pra fechar, também tenho o Mike. Indo agora pros livros, eu tenho, é claro, It, a Coisa, né? Depois disso tudo de Funko de It, eu não ia ter o livro. Claro que eu tenho livro também. E é um dos livros do King que com certeza eu mais quero ler, porque eu adoro os filmes. Outro livro do King que eu também tô muito ansiosa pra ler é Misery, Louca Obsessão, porque todo mundo fala bem. Temos aqui também Jogo Perigoso, que se eu não me engano tem um filme na Netflix, e eu tenho bastante curiosidade em assistir, mas talvez seja melhor ler o livro primeiro. Sobre a escrita, Arte e Memórias, que com certeza é um dos livros do King que eu mais tenho curiosidade em ler, porque fala sobre o processo de escrita dele. Love, a história de Lícia, que na verdade eu não ouvi falar muito sobre. Joyland, que é bem fininho e muita gente recomenda que você comece por ele, o autor. Doutor Sono, né, que é uma espécie de continuação aí de Iluminado, e eu estou bastante curiosa pra saber do que vai falar. Afinal, o Iluminado pra mim já tem um final fechadinho e não necessariamente precisaria de uma continuação. E fechando essa primeira pilinha, eu também tenho Mr. Mercedes, que é o primeiro livro da trilogia Bill Hodges, que muita gente fala bem e eu tenho muita curiosidade em ler também. Continuando aqui ao lado, então, eu tenho A Maldição, que antigamente era chamado de A Maldição do Cigano. Depois aqui eu tenho A Pequena Caixa de Gwendin, que é escrita pelo Stephen King e pelo Richard Schisma. Depois eu tenho Outsider, que é um dos livros mais recentes dele, né? E por fim, fechando a prateleira e a minha coleção do King, eu tenho Billy Summers, que era o lançamento mais recente dele, mas como foi lançado Contos de Fadas, agora é o segundo mais recente. Indo agora para a sexta prateleira da segunda fileira da estante, nós temos um compilado de livros que eu não sabia muito bem como categorizar, mas estão organizados por editor, então a gente pode dizer que existe algum tipo de sentido aqui. Começando então aqui pela Intrínseca, eu tenho A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusa, que também tem uma temática de Segunda Guerra Mundial, e
poderia muito bem ter ficado junto com aqueles livros lá que eu mostrei pra vocês antes, mas eu quis deixar aqui porque eu tenho outros livros do autor e eu queria deixar todos juntos. Continuando, então, eu tenho O Construtor de Pontes, que também é do Marcos Zusak, e o último livro do autor que eu tenho é Eu Sou o Mensageiro, que eu comprei na Bienal super baratinho, mas tá uma edição assim meio suja, meio cagada. Em seguida, eu tenho Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, que vai ter uma temática meio Lolita, mas eu quero ler Lolita antes de ler esse daqui. Tenho também Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Entrando aqui numa mini sessão True Crime, eu tenho Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, do John Douglas e do Mark Orchalker. Depois nós temos Guia de True Crime, Modus Operandi, da Carol Moreira e da Mabê Bonafé, que eu peguei autógrafo com elas na Bienal. Temos também Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, que eu li rapidinho em um dia. Tenho Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que tava na minha meta de 21 livros para ler antes dos 21 anos, e eu não li antes dos 21 anos, então falhei na minha meta. Tenho Lugares Escuros, da Gillian Flynn, que é uma autora que eu tenho muito interesse em ler, e eu tenho 2 livros dela. E o outro livro da Gillian Flynn que eu falei pra vocês que eu tenho, que é Sharp Objects, ele tá com essa jacket, né, da série da HBO, mas a capa normal dele é essa. Depois eu tenho Mallory, que é a sequência de Caixa de Pássaros, do Josh Marleman, que eu ganhei de presente de aniversário da Ebony. E é claro que eu também tenho Caixa de Pássaros, ou Bird Box, só que eles estão em edições diferentes. Esse aqui é um capa dura, que a Intrínseca lançou, e eu comprei super baratinho. Aqui eu também tenho esse box da HarperCollins, que tem alguns livrinhos da Agatha Christie. É um box com qualidade, assim, muito boa, tá? Ele é bem resistente. Então, o primeiro livro que eu tenho é Morte no Nilo. O segundo é Assassinato no Expresso do Oriente. E o terceiro e último livro da Agatha Christie que eu tenho é Um Corpo na Biblioteca. Todos eles são capa dura, e eu acho as ilustrações de capa dessas edições belíssimas, além de que são super fininhos. Em seguida, aqui do lado, a gente passa pra Editora Record, e eu tenho minha coleção dos livros de The Walking Dead, do Robert Kirkman e do Jay Bonansinga. Esse aqui é o primeiro, A Ascensão do Governador, que eu já li. O segundo, que é O Caminho para o Oldbury, que eu também já li no ano passado. O terceiro, que é A Queda do Governador Parte 1, que eu quero ler esse ano, se tudo der certo. O quarto, que é A Queda do Governador Parte 2. E o quinto, que é Declínio. Esses foram 5 livros que vieram no box de The Walking Dead que eu comprei, mas já tem mais de 8 livros lançados aqui no Brasil, e eu não sei quando que essa série vai terminar. Em seguida, aqui ao lado, eu tenho A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, que eu li para um projeto chamado Clube dos 7 Monstrinhos, que eu e outros booktubers participamos juntos. Em seguida, tem O Ódio Que Você Semeia, da Angie Thomas, que eu ganhei de presente do Lucas. Tenho muita vontade de assistir o filme, mas eu quero ler o livro primeiro. E por fim, fechando a prateleira, eu tenho Toda a Minha Ira, da Sabata Ri, que é a mesma autora de Uma Chama Entre as Cinzas, que é uma série de fantasia, mas dessa vez ela veio com um livro mais contemporâneo, assim, sobre experiências reais que ela passou na vida dela. Eu não fiz a leitura ainda, mas tenho bastante interesse em conhecer essa história. Estamos agora na 7ª e penúltima prateleira da segunda fileira da estante, que a gente tem a continuação dos meus romances que eu mostrei pra vocês na penúltima prateleira da outra fileira da estante também. E aqui então a gente tem a continuação dos livros do selo Paralela, da Companhia das Letras. O primeiro é Mais Que Amigos, da Lauren Lane, que eu li e não gostei muito, na verdade, mas ainda estou com ele na estante por enquanto. Depois eu tenho Acorda Pra Vida, Chloe Brown, da Thalia Hibbert, que eu tenho muito interesse em ler e não sei, na verdade, porque não fiz isso ainda. Aí a gente tem a minha coleção de Taylor Jenkins Reid, que vergonhosamente eu só li 2 livros até agora. Esse primeiro aqui é Depois do Sim, que eu não fiz a leitura ainda. Em seguida eu tenho Amores Verdadeiros, que eu quero ler urgentemente ainda esse ano. Depois eu tenho Daisy Jones and the Six, que é um dos livros que eu fiz a leitura e ele é um dos motivos por eu ter surtado pela autora. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que é o outro motivo por eu ter surtado pela autora, e eu também, é claro, já fiz a leitura. Depois a gente tem Malibu Renasce, que eu até comprei em pré-venda e tô super ansiosa pra ler, mas quero antes fazer a leitura dos outros livros da autora que eu tenho aqui em casa. E o último dela que eu tenho é Em Outra Vida Talvez, que foi lançado pela Record, por isso que ele tá aqui no final. Em seguida eu tenho Sábado à Noite, da Babi Dewitt, lançado pela editora Generali. Meu Romeu, da Lazy Raven, que foi lançado pela Globo Out. A continuação de Meu Romeu, que é Minha Julieta, que eu estou lendo no momento e estou odiando esse livro, apesar de ter gostado do primeiro. Então, na verdade, eu não sei o que eu vou fazer com essa série, se eu vou continuar com ela ou se eu vou me desfazer. Mais um livro dessa série, que é Histórias de Meu Romeu. Eu não sei se ele é o terceiro livro da série ou se ele é uma espécie de spin-off, mas faz parte aí do mesmo universo. Indo agora para a Intrínseca, eu tenho Teto para Dois, da Beth O'Leary, que eu li no ano passado, se eu não me engano, e eu amei demais. E tenho também Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que parece que todo mundo leu esse livro e amou, mas quando eu comecei a ler eu não tava gostando. Eu só li 10 páginas, eu acho, então ainda pretendo dar outra chance pra ele. Indo aqui pra cima, eu tenho esses livros num formatinho um pouquinho menor. O primeiro deles é Celeste Dança Sobre Covas Rasas, da Thaís Cima. Eu recebi esse livro da própria autora, que é simplesmente maravilhosa, ele tem várias ilustrações aqui dentro, é belíssimo. Depois eu tenho Jogos de Herança, da Jennifer Lynn Barnes, que eu recebi de presente de aniversário da minha amiga no ano passado. Tenho também Férias em Taipei, da Abigail Wing Wen, que eu recebi da Global Out. Tenho Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins,
Things, que eu li no ano passado e gostei bastante. Tenho As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, que, se eu não me engano, tava na minha meta de leitura desse ano e eu não consegui ler até agora. Tenho Rádio Silêncio, da Alice Oseman, que eu ganhei de presente de aniversário recentemente da Ebony e eu tô super ansiosa pra ler. Tenho Mentirosos, da E. Lockhart, que eu li ano passado e eu amei demais esse livro, tá todo marcadinho e tem vlog de leitura sem spoilers dele aqui no canal. Além de tudo, eu também peguei autógrafo da autora numa sessão que ela fez lá no Rio de Janeiro e aproveitei também pra comprar a continuação, que é Família de Mentirosos, porque é claro que eu também queria pegar o autógrafo da autora nele. Em seguida, eu tenho O Que Dizem as Estrelas, da Luli Trigo, que eu recebi da editora seguinte. Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin Alire Sainz, que vai sair filme, se eu não me engano, e eu tô bem ansiosa pra fazer a leitura. E também tem a continuação, né, que é Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, que eu também recebi da editora seguinte. Ainda na seção de livros que eu recebi da editora, nós temos Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro, que é de várias autoras, como a Danielle Clayton, a Tiffany D. Jackson, a Nick Stone, a Angie Thomas, a Ashley Wood Falk e a Nicola Young. Fechando então essa pilhinha, mais um recebido da editora seguinte, que é De Repente Adolescente, que também é de vários autores, como a Iris Figueiredo, a Keka Reis, a Clara Alves, a Olivia Pilar, o Dinha Notso, o Vitor Martins, a Camila Frender, a Luli Trigo, a Socorro Acioli e a Julie Dorrico. Fechando aqui a prateleira, a gente tem mais um recebido da editora seguinte, que é Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira, que é um livrinho bem pequenininho de poesias da Bruna Vieira, que eu também já fiz a leitura e achei bem interessante. Agora vamos para a última prateleira dessa estante, que mais uma vez é uma prateleira totalmente dedicada a HQs. Então a gente tem aquela parte da minha coleção e essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Começando aqui, eu tenho V de Vingança, do Alan Moore, do David Lloyd, que eu quero muito ler, porque eu adoro filme, mas nunca leio, e eu já tenho essa HQ aqui há anos. Depois eu tenho Cowboys e Aliens, que eu comprei por R$10 na Bienal e não li até agora. Tenho Gotham, que é o segundo volume de alguma série aí da DC, que eu comprei porque tava super baratinho, mas não fiz a leitura, é claro. Bate Uma Piada Mortal, do Alan Moore, do Brian Bolland, que eu li e adoro. Essa HQ é maravilhosa. Tenho também Ash, Mãe de Guerra, que é uma HQ de League of Legends, que eu comprei porque eu adoro a história dos personagens. Tenho também uma HQ de Star Wars, que é do episódio 7, O Despertar da Força. Queria muito ter as HQs dos outros episódios também. Tenho aqui The Witcher, A Maldição dos Corvos, que é o terceiro volume de alguma série de HQs de The Witcher, que eu também quero muito ter as outras pra poder começar a leitura. Tenho Green River Killer, do Jason Casey, que é a história do assassino de Green River, que é do selo Crime Scene da Dark Side, mas como é uma HQ, eu decidi deixar aqui junto com as outras. Tenho Witches, que é também da Dark Side, e deve ser uma história sobre bruxas. Tenho Ritual Romano, também da Dark Side. Tenho O Máscara, do John Arcudi e do Doug Mankey, que eu adorava o desenho animado do Máscara quando eu era criança, então é claro que eu quis comprar essa HQ da Pipoca e Nanquim. Tenho Sob o Solo, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella. Eu já mostrei pra vocês Beer, que também é da Bianca Pinheiro. Eu tenho 3 voluminhos, já li todos, mas esse aqui eu não li ainda. Tenho aqui também Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés, que é o livro 3, então é claro que eu não fiz a leitura porque eu não tenho os outros. Tenho Loki, Agente de Asgard, Não Posso Mentir, que eu amo o Loki, então quero muito ler algumas HQzinhas sobre ele. Tenho o Diário de Anne Frank, do Ari Folman e do David Polonsky, que é uma HQ contando a mesma história do Diário de Anne Frank em quadrinhos, e eu fiz a leitura e é maravilhosa, adoro essa HQ. Tenho aqui também Lady Killer, da Joelle Jones. Se eu não me engano, esse aqui é o volume 2, tá, gente? Mas não tenho certeza. Tenho aqui também Arlindo, da Ilustra Lu, que eu recebi da editora seguinte. Eu fiz a leitura e é uma HQ maravilhosa. Tenho Saga, do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples, e eu não fiz a leitura ainda, mas parece ser uma história muito boa. Aí aqui em cima eu tenho Mordida, da Sarah Anderson, que eu recebi da editora seguinte. É uma HQ muito fofa, adorei. Tenho Star Wars, Academia Jedi, O Retorno de Padawan, que não é o primeiro volume, por isso eu não posso fazer a leitura. Tenho aqui ao lado uma HQ em inglês de Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que é Hollow City, se eu não me engano é equivalente ao segundo livro. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele é ilustrado pela Cassandra Jean, que é a mesma ilustradora que desenha as HQs das obras da Cassandra Clare. Aqui ao lado eu tenho Mouse, do Art Spiegelman, que é uma das HQs que eu tenho mais vontade de ler, mas não li ainda. Tenho Nimona, da Noelle Stevenson, que eu já pensei em ler várias vezes, mas nunca rolou. Tenho 2 HQzinhas de Percy Jackson, Mar de Monstros e A Maldição do Titã. Quero muito ler, mas não tenho a primeira ainda pra poder iniciar a leitura na sequência correta. Tenho a HQ de O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Não li a HQ ainda, mas já li o livro e tenho muito interesse em conhecer a história por essa mídia também. Tenho o livro do Cemitério, volume 1, do Neil Gaiman. Tenho 2 voluminhos de Heartstopper, da Alice Oseman, que eu recebi da editora seguinte. Já fiz a leitura e amo demais. Tenho Meu Amigo Dahmer, do Death Bark Death, que é uma HQ também do selo Crime Scene da Dark Side, mas que está aqui porque eu quis deixar junto com as HQs e não junto com os livros de True Crime. Tenho aqui Neurocomic, que também é uma HQ da Dark Side. E por fim, pra fechar
fechar essa prateleira, tem o Big Baby, do Charles Burns, que também é da Dark Side. Vamos então agora para a terceira e última fileira dessa primeira estante que fica na minha sala. Começando aqui então, eu tenho esse copinho que eu comprei lá no Zoológico de São Paulo, quando eu fui. Tenho aqui também esse outro copo que eu ganhei de brinde numa compra que eu fiz no site da Nerd Universe. E ele tem aqui alguns personagens das obras do Tim Burton. E esse último copo aqui eu também ganhei de brinde numa compra no site da Nerd Universe. E ele é do Michael Wazowski, que é um personagem de Monstros S.A. Então é bem fofinho também e eu guardo aqui em cima. Aqui em cima então eu deixo esse box da história da Primeira Guerra Mundial do David Stevenson. Ele foi lançado pela Novo Século e é mais molenguinho assim mesmo. Não é de um papelão duro. E aqui dentro a gente tem 4 livros. O primeiro é a Deflagração. O segundo é a Escalada. O terceiro é as Consequências. E o quarto e último é o Legado. Fora isso, eu também tenho aqui outros 2 livros desses grandões que eu já mostrei pra vocês na outra prateleira. Então eu tenho 501 Desastres Mais Devastadores de Todos os Tempos e o 501 Eventos que Merecem Ser Conhecidos. Vamos agora então para a segunda prateleira da terceira fileira da estante, que começa a minha coleção da Dark Side. São 5 prateleiras ao todo com livros somente dessa editora, então eu tenho uma coleção bem considerável. E eu tentei separar eles mais ou menos pelo estilo de livro, pelo gênero, pelo selo. E para começar aqui, eu coloquei os livros que eu não sabia muito bem como categorizar, então tá um pouco aleatório, tá? Primeiro tem aqui uma caneca, que é The Hobbits, que é meio que uma mescla aí de Os Hobbits com os Beatles. E eu acho essa caneca genial, então eu deixei ela aqui. Depois aqui eu tenho esse livro chamado Stranger Things, do Joseph Vogel, que é sobre Stranger Things. Aí aqui ao lado eu tenho Star Wars, a trilogia, que eu comprei nessa edição aqui toda preta. Também tem uma que tem a capa com a cara do Darth Vader. Tenho também Golem e o Gênio, uma fábula eterna da Elaine Wecker, que se eu não me engano é um livro de fantasia. Pra vocês verem, né? Um livro de curiosidades com ficção científica, depois uma fantasia, tá bem misturado. Em seguida tenho A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill, que também é um livro de fantasia. Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, que eu não li ainda, mas ouvi falar bastante bem. A Noiva Fantasma, da Yang-Zhe Cho, que tá nessa nova edição lançada pela Dark Side, simplesmente belíssima. Geek Love, O Fabuloso Circo Binesqui, da Catherine Dunn, que se eu não me engano tá em meta desse ano, mas até o momento não fiz a leitura e eu acho essa capa simplesmente fabulosa. E pra fechar a prateleira eu também tenho aqui Cores Vivas, do ou da Patrice Lawrence, que tem o corte mais fabuloso do mundo, gente. Isso aqui tá muito lindo, sério. Acabo de perceber que eu quebrei a minha unha gravando essa Bookshelf Tour, tá? Então me valorizem, pelo amor de Deus, porque eu estou sofrendo. Descendo aqui mais um andarzinho para a terceira prateleira da terceira fileira dessa estante. Eu tenho alguns livros da coleção Medo Clássico. Também tenho alguns livros de terror misturados aqui. Alguns livros de curiosidades. E depois a gente começa com um pouco de fantasia também. Na minha cabeça, juntar esses livros fez sentido, então decidi colocar desse jeito mesmo. Pra começar aqui, a gente tem Drácula, do Bram Stoker, que vocês viram que eu já tenho uma edição da Penguin, mas eu acabei adquirindo essa aqui também porque eu achei bem bonita. Depois eu tenho Ghost Story, do Peter Straub, que também tá numa edição belíssima. Tenho também O Médico e o Monstro e Outros Experimentos, do Robert Louis Stevenson. Tenho Medo Clássico, volume 1, do H.P. Lovecraft. Tenho Horror Noir, do Robin R. Mins Coleman. Tenho Bom Dia Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy. Tenho VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo. Tenho Pequenas Realidades, da Tabitha King, que é a esposa do Stephen King. Tenho O Evangelho de Sangue, do Clive Baker, que essa capa me dá pesadelos. Tenho Vitorianas Macabras, que é uma antologia de contos de diversas autoras. Tenho O Mundo de Lore e Criaturas Estranhas, do Aaron Mahnke, que eu já fiz a leitura e gostei bastante. Depois aqui ao lado eu tenho a trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. Esse aqui é o segundo livro, King of Thorns, eu não tenho o primeiro ainda. E tenho também o terceiro livro, que é Empire of Thorns. Ainda do Mark Lawrence, eu tenho essa outra trilogia da Guerra da Rainha Vermelha. Esse aqui é o segundo livro, The Liar's Cay. Eu não tenho ainda nem o primeiro nem o terceiro. Tenho também o Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, nessa edição belíssima da Dark Side, que eu ganhei de presente de amigo secreto da Fran. Tenho Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, na edição clássica da Dark Side. E tenho também essa edição limitada de Alice, do Lewis Carroll, que a Dark Side também publicou. A gente vai então agora para essa quarta prateleira da estante, que continua
continua nos livros da Darkside, mas dessa vez de um dos meus selos favoritos, que é o Crime Scene. Eu tenho uma coleção bem considerável, apesar de ter vários livros que eu ainda não tenho e quero muito. Começando aqui pelo cantinho, eu tenho Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule, que eu já li e é simplesmente espetacular. Tenho também American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, do Jeffrey Tobin, que não está lido, mas se tudo der certo eu quero ler ainda esse ano. Depois eu tenho a biografia do Charles Manson, escrita pelo Jeff Green, que é outro que eu não fiz a leitura ainda, mas quero muito. Tenho Columbine, do Dave Cullen, que é uma história que provavelmente a maioria das pessoas já conhece. Em seguida tenho Lady Killers, Assassinas em Série, da Tori Telfer. Tenho esse manual sobre True Crime, que é Serial Killers, Anatomia do Mal, Entre na Mente dos Psicopatas, do Harold Shatter. Então, como diz nesse selinho aqui, é realmente um dossiê definitivo sobre assassinos em série. Depois eu tenho socialkillers.com, Amigos Virtuais, Assassinos Reais, do R.J. Parker e do J.J. Slate. Também já fiz a leitura dele. Em seguida tenho Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni, da Ilana Kazoy. Outro livro da Ilana Kazoy que eu também tenho é essa edição definitiva de Arquivos Serial Killer, que compila 2 livros da autora, Tanto Louco ou Cruel, que é um livro voltado para alguns dos serial killers mais famosos do mundo todo, quanto o Made in Brasil, que é mais focado em serial killers brasileiros. Depois eu tenho o Killer Clown, do Terry Sullivan e do Peter Mank, que vai contar a história do serial killer John Wayne Gacy, que se vestia de palhaço. Tenho também A.J. Holmes Maligno, do Harold Shatter, que vai falar sobre o A.J. Holmes, que foi um dos maiores, se não o maior serial killer norte-americano. E por fim, para fechar a prateleira, tem o BTK Profile, Máscara da Maldade, que vai falar sobre o Dennis Lynn Rader, que foi escrito pelo Roy Wenzel, o Tim Potter, o Hurst Laviana e o Ellie Kelly. Indo aqui para a quinta prateleira da estante, eu tenho alguns livros do selo Dark Love, que também é um dos meus favoritos. Os gêneros estão um pouco misturados, a gente tem um pouco de suspense, investigação policial, fantasia e ficção científica, mas tá tudo bem porque eu gosto de ver eles todos juntinhos. Para começar aqui no canto eu tenho a série Rastro de Sangue, da Carrie Maniscalco. O primeiro livro é Jack o Estripador e até o momento foi o único que eu li, mas eu amei demais e tem vlog de leitura com spoilers aqui no canal. O segundo livro da série é Príncipe Drácula e eu quero muito ler ele, tem uns 3 anos aproximadamente, mas não sei porque eu nunca leio. O terceiro livro da série é O Grande Houdini, que esse aqui eu ganhei inclusive de presente. E o quarto e último é Holmes, o Maligno. Vocês viram que eu acabei de mostrar, né, o livro do A.J. Holmes, o serial killer, e o título desse livro é o nome dele. Começando agora a parte da fantasia, eu tenho a trilogia Crônicas de Amor e Ódio, da Mary A. Pearson. O primeiro livro é The Kiss of Deception. O segundo livro é The Horse of Betrayal. E o terceiro e último livro é The Beauty of Darkness. Todos já foram lidos e amo demais. E é claro que eu tenho também Crônicas de Morrigan, A Origem do Amor, que é tipo um extrazinho, um spin-offzinho da série, que é bem legalzinho de ler também. Ainda falando sobre Mary A. Pearson, eu tenho outra série da autora, dessa vez uma duologia chamada Dinastia de Ladrões. O primeiro livro é Dance of Thieves e o segundo livro é Vow of Thieves. Também já li essa duologia e é muito boa. Entrando agora na ficção científica, eu tenho a série Cronos, da Hazel Walker. Esse aqui é o primeiro volume, Viajantes do Tempo. Tenho também o segundo volume, que é Limites do Tempo, e o terceiro volume, que é Fragmentos do Tempo. Eu não comecei ainda a leitura dessa série, mas eu quero muito. Seguindo com mais ficção científica, eu também tenho a série Wayfarers, da Beck Chambers. Esse aqui é o primeiro livro, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que eu já fiz a leitura, mas como já faz um tempinho eu esqueci a história, eu decidi reler ele pra poder continuar a leitura da série. Então ele está sendo lido novamente e quando eu finalizar a leitura, eu vou pegar esse segundo volume, que é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. Também tenho dessa série aqui em casa o terceiro volume, que é Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, e existe um quarto volume, que se eu não me engano ainda não foi lançado aqui no Brasil pela Darkside. Fechando essa prateleira então, eu também tenho o Livro Mágico para Jovens Bruxas, da Ariel Cusby, que é um livro bem fofinho, cheio de ilustrações, e ele é mais infantil mesmo, mas eu tenho bastante interesse em ler. Indo agora para a sexta prateleira da estante e última dedicada à Darkside, eu tenho esses livrinhos aqui que são em formatos menores do que os que eu mostrei pra vocês até agora. Pra começar então, eu coloquei essa caveira aqui que eu recebi junto com o livro da Alta Novel pra enfeitar aqui, porque eu acho que combina com essa temática de Darkside, né? Afinal, a logo deles é uma caveira. E eu separei meus livros em 2 seções. Esses que estão deitados são de gêneros um pouco mais pesados, que eu acho que envolvem terror ou suspense. E aqui desse outro lado eu coloquei os livros que são do selo Dark Love, então são livros mais de romance, aventura, drama, coisas mais puxadas pra essa vibe. Começando aqui ao lado então eu tenho o Labirinto, que se eu não me engano é um livro escrito pelo A.C. H. Smith, baseado em um filme do Jim Henson. Em seguida tenho o Circo Mecânico Tressaut, da Genevieve Valentini. Tenho também Donnie Darko, que não tem exatamente um autor pra eu
quero dizer pra vocês, porque isso aqui é o roteiro do filme, se eu não me engano. Tenho também o Colecionador, do John Fowles. Tenho Menina Má, do William Marsh. Tenho Tubarão, do Peter Benchley, que eu já li e gostei bastante. E por fim, fechando essa parte, tenho também o Demonologista, do Andrew Piper, que eu também li e achei bem interessante. Indo aqui pra esse lado, então, eu tenho Só os Animais Salvam, da Seridio Endovey. Tenho A Guerra que Salvou Minha Vida, da Kimberly Broombreaker Bradley. Ainda da Kimberly Broombreaker Bradley, tenho também A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é a continuação de A Guerra que Salvou Minha Vida. Eu já li os dois e são livros maravilhosos. Tenho Em Algum Lugar nas Estrelas, da Clary Vanderpool, que eu também já li e é incrível. Também da Clary Vanderpool eu tenho Minha Vida Fora dos Trilhos, que eu não li ainda, mas quero muito. Em seguida tenho Ecos, da Pam Munhoz Ryan, que eu também fiz a leitura. E é um livro que vai acompanhar a história de vários personagens diferentes, mas é muito incrível e você fica completamente imerso na história. Tenho também o Diário de Nisha, da Veera Hiranandani, que também já fiz a leitura e é muito bom. Em seguida tenho Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty, que eu quero muito ler, inclusive, se eu não me engano, tá em meta desse ano, mas até o momento não rolou ainda. Da Caitlin Doughty eu também tenho Para Toda a Eternidade, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte. Pra fechar essa prateleira, eu tenho O Último Adeus, da Cynthia Hand, que eu também não fiz a leitura ainda. Vamos então agora pra sétima e penúltima prateleira dessa estante. Primeiro aqui em cima eu tenho A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, que deveria estar com os outros livros de romance da Arqueiro, mas não tinha espaço pra ele, então decidi colocar aqui em cima mesmo. Inclusive o livro está autografado pela autora, porque ela veio pra Bienal de São Paulo desse ano, e é claro que eu não perdi a chance de pegar o autógrafo, porque esse é um livro que eu li e eu amei demais. Agora, começando de fato a prateleira pelo canto, eu tenho esse único livro da Harley Quinn, que eu não sei se é uma editora ou um selo de alguma editora, que é Você Me Ganhou no Olá, da Alexis Daria. Não fiz a leitura ainda, mas teve uma época que eu tava bem interessada em ler esse livro. E aí a gente começa a minha pequena coleçãozinha de Colin Hoover com a série Slammed, que eu tenho esse segundo livro, que é Pausa, e tenho também o terceiro livro, que é Essa Garota. Tô esperando conseguir o primeiro livro, que é Métrica, pra poder começar a leitura dessa série. Mas seguindo com Colin Hoover, eu também tenho As Mil Partes do Meu Coração, Todas as Suas Imperfeições, É Assim que Acaba e Verity, que são, acho que, os dois mais famosos dela. Seguindo para romances um pouco mais adolescentes, agora a gente tem Jenny Han com a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse aqui é o primeiro livro. O segundo é PS, Ainda Amo Você. E o terceiro é Agora e Para Sempre, Laradinha. Eu já li essa trilogia toda e adoro demais. Depois eu tenho aqui um box com outra trilogia da Jenny Han, que é a trilogia Verão. É um box bem fajuto, assim, ó, bem miserável. Ele não é nada resistente, na verdade fica se desmontando inteiro, mas é melhor do que nada. O primeiro livro, então, é O Verão que Mudou Minha Vida. O segundo é Sem Você Não é Verão. E o terceiro e último é Sempre Teremos o Verão. Eu já li todos os livros, é bem rapidinho mesmo, dá pra ler um por dia, mas tem uma história bem inferior à outra trilogia da autora, então eu não gostei tanto por causa disso. Mas pelo menos é uma história que tá sendo adaptada pela Prime Video e eu tô gostando bastante da série. A primeira temporada me agradou e vamos esperar aí pra ver como é que vai ser a segunda. Aqui ao lado, então, pra fechar essa prateleira, eu tenho esse box de Amor e Livros da Jenna Evans Helt, lançado pela editora Intrínseca, que recentemente o primeiro livro também teve adaptação cinematográfica, inclusive todo mundo criticou e por causa disso eu não assisti ainda. Ao contrário do box da trilogia Verão, esse aqui é um box de respeito, ele é muito mais rígido, muito mais resistente e é super bonito. Aqui dentro, então, a gente tem os livros Amor e Gelato, Amor e Sorte e o terceiro e último livro, que é Amor e Azeitonas, e é o único que eu não li ainda. E antes que vocês pensem que isso aqui também é livro, na verdade é só as caixas vazias do meu box de Percy Jackson e a caixa vazia do meu box de The Walking Dead, que vocês inclusive já até viram nessa Bookshelf Tour. E eu deixo as duas aqui pra poder preencher a prateleira, não ficar espaço vazio, porque senão os meus gatos destroem os meus livros. Mal posso acreditar, parece até um sonho, mas agora a gente vai pra última prateleira dessa estante. Eu tô exausta e a gente não tá nem na metade da Bookshelf Tour ainda. Aqui no cantinho eu tenho o primeiro volume de Lore Olympus, Histórias do Olimpo, da Rachel Smith, que eu recebi da editora Suma, já li e adorei a história. É a única HQ que não tá naquelas duas prateleiras, mas é porque não tinha realmente mais espaço pra colocar, então eu coloquei aqui do lado pra também fazer sentido aqui na ordem. Depois eu tenho esse box vazio da série O Clã das Freiras Assassinas, porque, enfim, como eu disse pra vocês, eu preciso preencher todos os espaços, então pra não ficar vazio eu coloquei isso. E depois a gente começa a minha coleção de livros de fanfic. O primeiro livro que eu tenho, então, é Gatos Comem Pássaros, da Chris Mancer, que foi lançado pela editora Imaginativa e era uma fanfic Sazu Saku, do Sasuke e da Sakura de Naruto, chamada Ekuzas, que eu li toda pelo Spirit e é simplesmente espetacular. Então, quando lançou em livro físico, é claro que eu decidi comprar. Depois aqui ao lado eu tenho Astral, da Marcela Alban, que pelo que eu sei também era uma fanfic Sazu Saku, e é bem
bem curtinho, tenho super interesse em ler, inclusive já até comecei, mas ainda não finalizei a história. Ainda da Marcela Alban, eu também tenho O Jussaci, que também foi lançado pela Imaginativa e era uma fanfic Sazu Saku. Eu li esse livro inteiro em um dia e ele é maravilhoso. E o último que eu tenho da Marcela Alban é Noz Moscada, que também era uma fanfic Sazu Saku do Spirit. Eu li inteira por lá, mas quando ela foi lançar em edição física, é óbvio que eu comprei. E eu tô muito ansiosa já pra poder fazer a releitura. Infelizmente, minha pequena coleção de livros que eram fanfics Sazu Saku termina por aqui, porque agora a gente vai para livros de fanfics Teku, que é o Taehyung e o Jungkook do BTS. Aqui eu tenho Glitter, Melodia do Caos, da Jules, que foi lançado pela editora Euforia. Não fiz a leitura nem em fanfic, nem em livro físico, mas todo mundo fala super bem e eu tenho muito interesse em ler. Tenho Stand By You, da X Cook V, que é a minha amiga Lari. Eu li essa fanfic toda pela internet e é maravilhosa. Inclusive, foi o primeiro livro de fanfic que eu comprei. Depois eu tenho Desejo Incerto, da GSC Vani, que eu não li a fanfic e não li ainda o livro físico, é bem grande assim, mas tenho bastante interesse. Tenho Incógnito, da Larissa Ler, que eu li enquanto estava sendo publicado na internet, é uma história muito maravilhosa. Então é claro que eu comprei a edição física e pelo que eu vi já vai sair uma segunda edição agora, publicada por uma editora, porque essa aqui ela lançou independente. Depois eu tenho Barcelona, da Laro, que também era um fanfic Teku. Não sei muito sobre, mas eu vi muitas pessoas falando bem e fiquei bem curiosa. Tenho aqui Suiryu, A Era dos Dragões, da Esther TG, que eu acho que é um primeiro livro, talvez tenha continuação, não sei. Eu comprei com a própria autora no Twitter e ouvi falar super bem, achei essa capa linda também, então decidi comprar. Tenho aqui Vibrações da Sua Voz, da Tomorrow G, que foi lançado pela editora Blue Side, inclusive ele é capa dura, e fiquei bem curiosa com a história. Tenho aqui Rock, Morangos e Tatuagens, da Sei, que também foi lançado pela editora Blue Side e também é capa dura. Mas aqui no cantinho eu tenho 3 livros da mesma autora. O primeiro é God Killer, da Temit Evil, que foi a primeira edição lançada desse livro, mas se eu não me engano já foram lançadas outras. É uma fanfic Teku que fez super sucesso na época que foi publicada no Spirit. Se eu não me engano, eu já li ela completa pela internet, mas faz bastante tempo, então eu tenho muito interesse em reler. E mais recentemente a autora também publicou uma duologia chamada Coelho da Sorte. Esse aqui é o livro 1. E eu também tenho o livro 2, que o meu gato mordeu inteiro, e é por isso que eu digo pra vocês que não posso deixar nenhum espaço livre na minha estante, senão todos os meus livros serão destruídos. Agora eu vou gravar pra vocês essa estante aqui do meu quarto, que como vocês podem ver, só um lado está ocupado, o outro ainda tá vazio. E nela eu decidi guardar os meus livros de fantasia, ficção científica, todos esses gêneros, em um formatinho menor, tá? Esses aqui não são do formato padrão que vocês vão ver só na estante lá do ateliê, na segunda parte dessa Bookshelf Tour. Enfim, gente, essa primeira prateleira vai ser um pouco mais complicada de mostrar pra vocês, porque é bem no alto, e aqui é um espaço muito mais apertado do que na sala, mas eu vou tentar mostrar pra vocês livro por livro da forma como eu tava fazendo antes. Assim como na outra estante, os meus livros estão organizados mais ou menos por gênero e mais ou menos por editora. Começando aqui, a gente tem alguns livros de ficção científica da VIR. Então eu tenho essa série Insígnia, da S.J. Kincaid. O primeiro livro é A Arma Secreta. Percebi que os livros estavam na ordem errada, então troquei rapidinho. O segundo livro é O Vórtex Negro. E o terceiro e último livro é Catalisador. Depois a gente tem a minha série de Maze Runner, do James Dashner, que eu amo demais. É bem antiguinha, assim, lá de 2014. Mas foi a época que eu realmente comecei a ler muito e me marcou de uma forma muito positiva. Então o primeiro livro é Correr ou Morrer. E ele tá com essa jacket aqui do filme, mas eu tenho ele na capa normal, tá? Em seguida tem o Prova de Fogo, que é o segundo livro. E A Cura Mortal, que é o terceiro e último livro. Aí eu tenho esse spin-off da série, que é A Ordem de Extermínio, que eu também já li. Outro spin-off, que é O Código da Febre. Ele já até foi lançado pela plataforma 21, ao invés da VIR. E finalizando aqui, eu também tenho Arquivos, que é um livrinho bem fininho e extra da série, com algumas informações importantes. Depois eu tenho outra trilogia do James Dashner, que é A Doutrina da Morte. Esse aqui é o primeiro livro e único que eu li até agora, O Jogo Infinito. Tenho também o segundo livro, que é Regras do Jogo. E o terceiro e último livro, que é A Última Fase. E o último livro da VIR/plataforma 21 que eu tenho é Guia para Assassinos sobre Amor e Traição, da Virginia Boeck. Agora eu tenho aqui perdido, do nada, um livro da Global Out, que é O Fogo Entre a Névoa, da René Adier. Mais uma vez percebi que a ordem estava errada, mas começando aqui a editora Rocco, que vai dominar boa parte dessa estante, eu tenho Gata Branca, da Holly Black. Luva Vermelha, que é o segundo livro dessa série. E por fim, Alma Negra, que é o terceiro e último livro. É uma série dela bem antiga, publicada há muito tempo aqui no Brasil, tinha até página branca. E eu não fiz a leitura ainda, mas tenho muito interesse. Indo aqui pra essa segunda prateleira, a gente continua com a editora Rocco, que, como eu disse pra vocês, vai dominar esse setor da Bookshelf Tour. E aqui, então, eu começo com as séries de fantasia e depois passo pra séries de ficção científica. O primeiro livro que eu tenho, então, é Eragon, do Christopher
Sophie Pauline, que é o primeiro livro da série Ciclo A Herança. Em seguida eu tenho Eldest, que é o segundo livro e foi até onde eu li. Tenho também o terceiro livro, que é Brisinger, e tenho também o quarto e último livro, que é A Herança, que inclusive é o maior de todos e não sei quando irei ler. Aqui ao lado eu tenho minha série das Crônicas Lunares, da Marissa Meyer. O primeiro livro é Cinder, o segundo livro é Scarlet e infelizmente as letras deram uma apagada. O terceiro livro é Cress, o quarto e último livro é Winter, e pra fechar eu também tenho um dos spin-offs lançados, que é Levando a Rainha Mais Bela, mas tem outro que foi lançado mais recentemente que eu ainda não comprei, e todos os livros dessa série que eu tenho aqui em casa já foram lidos e eu amo demais. Agora, começando aqui na parte de ficção científica / distopia, eu tenho várias séries clássicas aí que passaram pela estante de muitos leitores de 2014 pra cá. A primeira, então, é Legend, da Mary Lou, A Verdade se Tornará a Lenda. Também tem o segundo livro da série, que é Prodigy, Os Opostos Perto do Caos. E o terceiro livro, que é Champion, do Caos e da Lenda Surgirá um Campeão. Quem acompanhou aí sabe que muitos anos depois a Mary Lou lançou Rebel, Nunca Subestime o Rebelde, que é um livro da série. Ele é meio que uma continuação da história, vários anos depois do final de Champion, que terminou meio aberto. E a Mary Lou resolveu dar sequência. Eu particularmente gostei dessa sequência, gostei de como as coisas se fecharam aqui, porque eu não tinha ficado tão satisfeita com o final de Champion, mas pode ter gente que leu a trilogia original e não vai gostar tanto dessa sequência. Agora vamos para a série que absolutamente todo mundo que leu odiou o final, que é Divergente, da Veronica Roth. Esse aqui é o primeiro livro, o segundo livro, que é Insurgente, e o terceiro, último e polêmico livro, que é Convergente. Eu, inclusive, faço parte do time das pessoas que não gostou, então se você aí, por um acaso, é uma raridade e gostou desse livro, por favor, comenta aqui embaixo. Pra fechar, então, eu tenho esse livrinho extra da série, que é 4 histórias da série Divergente, e eu gostei bastante dele, assim, são continhos que são narrados por um dos personagens principais, e foi um afagozinho, assim, no meu coração destruído depois do terceiro livro. Como eu disse pra vocês, são muitos livros da Roku, então a gente tem a continuação aqui nessa terceira prateleira também, e é claro que um estante que preste tem que ter Jogos Vorazes no meio dos livros, é requisito obrigatório pra você ser leitor aqui no Brasil, e eu tenho 2 edições dessa série da Suzanne Collins. Então eu tenho essa primeira com as capas clássicas, que tem o volume 1, o volume 2, que é Em Chamas, e o terceiro e último volume, que é A Esperança. Mas além das capas clássicas, eu também adquiri recentemente o box com a nova edição, né, a edição comemorativa, que tem os livros em capa dura, e o box é maravilhoso. Ele tem uma qualidade muito boa, tem um papelão super resistente. Tudo bem que por ele ser branco, se você não tomar cuidado, vai sujar fácil, mas o meu, muitos meses depois, permanece intacto, então não tenho críticas a fazer sobre essa edição. Vou mostrar as capas rapidinho pra vocês. O primeiro livro é Jogos Vorazes, o segundo é Em Chamas, o terceiro e último é A Esperança, e no box a gente também vem com esse brinde, que é uma entrevista de 10º aniversário com a Suzanne Collins, que é a autora. É um conteúdo exclusivo do box, então só quem comprar vai ter acesso, o que eu achei bem legal, porque pra quem é fã da série vai conseguir pegar aqui algumas informações diretamente com a própria autora. Seguindo aqui ao lado, então, a gente tem um livrinho perdido da editora Aleph, que é Flores para Algernon, do Daniel Case. E depois a gente começa a minha coleçãozinha de livros da editora Morro Branco. Primeiro, então, os livros que tem edição capa dura. Eu tenho esse aqui, que é Piranesi, da Susanna Clarke, que eu já li e achei bem interessante. Tenho também o Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Quero muito a edição da Morro Branco de O Circo da Noite, que eu já fiz a leitura por outra edição e amei demais a história. E é claro que eu também quero ler esse outro livro da autora. Depois eu também tenho essa série da S.A. Chakraborty. Esse aqui é o primeiro livro, A Cidade de Bronze, que eu inclusive estou lendo desde o ano passado. Estava gostando, mas uma certa coisa me incomodou bastante, que eu peguei spoiler do terceiro livro por vontade própria, e por causa disso minha vontade de ler o livro meio que foi diminuindo, e eu tô enrolando até hoje pra terminar. Mas apesar disso, já tenho aqui em casa também o segundo livro, que é O Reino de Cobre, e pretendo sim adquirir o terceiro livro, continuar lendo a série e finalizar, porque é uma série muito bem escrita e com um universo que eu gostei bastante. Pra fechar essa série de livros capa dura da Morro Branco, eu também tenho Foundryside, As Margens da Fundição, do Robert Jackson Bennett, que já saiu a continuação aqui no Brasil e eu tô super ansiosa pra ler. Foi um presente que eu ganhei da Elaine, assim como ela também me deu Cidade de Bronze, e eu tô super ansiosa pra fazer essa leitura. Começando então os livros brochura da Morro Branco, eu tenho aqui Tiger Lily, da Jordan Lynn Anderson, que eu já li e gostei bastante. Tenho também a duologia The Girl From Everywhere, da Heidi Haling. Esse aqui é o primeiro livro, Mapa do Tempo, eu não comprei ainda o segundo. Tenho a série Passa Espelhos, da Christiane Dabos. Esse aqui é o primeiro livro, Os Noivos do Inverno, e eu infelizmente não adquiri ainda a continuação. Descendo aqui mais um pouco para a quarta prateleira da estante, a gente tem a continuação dos meus livros brochura da Morro Branco. O primeiro que eu tenho aqui no cantinho é Maresi, que é o primeiro livro das Crônicas da Abadia Vermelha, da Maria Turtishaninoff. Depois eu tenho A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, que é o primeiro livro da série A Terra Partida. E tenho também o segundo livro
livro da série, que é O Portão do Obelisco, mas não adquiri ainda o terceiro e último. Aí aqui eu tenho duas sériezinhas da editora Gutenberg. A primeira é a trilogia Grisha, da Leigh Bardugo. Eu tenho nessa edição antiga e na edição nova também. Então o primeiro livro é Sombra e Ossos, o segundo livro é Sol e Tormenta, e o terceiro e último livro é Ruína e Ascensão. Mesmo tendo a edição nova, eu não pretendo me desfazer das antigas, porque eu li por elas e também porque eu acho as capas belíssimas e não quero tirar elas da minha estante. A outra série da Gutenberg que eu também tenho é a trilogia Anômalos, da Bárbara Moraes. Esse aqui é o primeiro livro, A Ilha dos Dissidentes. Eu não tenho ainda o segundo livro, mas tenho o terceiro, que é A Retomada da União. Em seguida, eu tenho uma única série da editora Farol Literário, que é a série Reiniciados, da Terry Terry. Também dessa série, eu tenho Fragmentada, que é o segundo livro, e eu não adquiri ainda o terceiro e último. Começando, então, a editora Intrínseca, eu tenho Viúva de Ferro, da Shirandia Isaó, que eu autografei com a autora na Bienal desse ano de São Paulo. Depois eu tenho a trilogia Comando Sul, do Jeff Vandermeer, que o primeiro livro é Aniquilação, e foi o único que eu li até agora. O segundo livro é Autoridade, e o terceiro livro é Aceitação. Passando agora para a editora Record, eu tenho a série Feios, do Scott Westerfeld. Esse aqui é o primeiro livro. E eu também tenho o segundo livro, que é Perfeitos, mas ainda não adquiri o terceiro e o quarto. Aí eu tenho esse livro único do Scott Westerfeld, que é um romance do mesmo universo da série Feios, chamado Impostores. E tem uma duologia também do Scott Westerfeld, que é a duologia Vampiros em Nova York. Esse aqui é o primeiro livro, Os Primeiros Dias, e o segundo livro, que é Os Últimos Dias. Pra fechar aqui, então, com a quinta e última prateleira ocupada dessa estante do meu quarto, eu tenho aqui a continuação dos livros da Galera Record, e a gente encerra a prateleira com alguns livrinhos da seguinte. Ainda em ficção científica da Galera Record, a gente tem The 100, Os Escolhidos, da Cass Morgan, que é a série de livros que inspirou a série de TV que eu amo demais. E além do primeiro livro, eu também tenho De Volta, que, se eu não me engano, é o terceiro livro da série. O segundo, que foi lançado aqui no Brasil, eu ainda não tenho. Em seguida, eu tenho essa série Eva, da Anna Carey. Eu já li outra série da autora que eu não gostei, mas essa daqui não foi lida ainda, por isso que permanece na minha estante. Tenho o segundo volume, que é Uma Vez, e o terceiro e último volume, que é Renascer. Pra fechar a parte da Galera Record, eu tenho A Maldição do Mar, Nenhum Garoto Está a Salvo, da Shia Ershaw, e O Bosque das Coisas Perdidas, que é o outro livro da autora que também já foi lançado aqui no Brasil pela editora. Eu já li ambos, eles estão todos marcadinhos e eu gostei bastante das histórias, então tô ansiosa para os próximos lançamentos. Outro clássico das estantes por todo o mundo que não poderia faltar na minha é a série A Seleção, da Kiera Cass. Esses livros aqui são super antigos, já li há muito tempo e tenho muita vontade de reler um dia. Então eu tenho aqui o primeiro livro, que é A Seleção, o segundo livro, que é A Elite, o terceiro e último livro da trilogia original, que é A Escolha, o quarto livro e primeiro da duologia secundária, que é A Herdeira, e o último livro, que é A Coroa, que pra mim, assim como A Herdeira, não deveria existir, porque já estava perfeito na trilogia e eles de fato não acrescentam nada pra história original. Ainda tenho aqui esse livro de contos, que é Felizes para Sempre, que é o único de todos que eu não li ainda. E pra fechar a prateleira, eu tenho esse livro que não é um livro pra você ler, é um livro pra você preencher com as suas informações. Eu comprei na época que tava na moda esse tipo de livro, era lançado toda hora, mas eu nunca preenchi porque eu fiquei com pena. Então tá aqui há uns 7 anos na minha estante, totalmente vazio, e por algum motivo eu também não me desfaço. Acho que é pra deixar a coleçãozinha completa. Então é isso, gente. Essa foi a primeira parte da Bookshelf Tour, tá? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Como prometido, a gente vai ter aí ainda a segunda parte, então não se preocupem. Mas pra deixar vocês aí um pouquinho curiosos em relação a quantos livros eu tenho ao todo nas minhas estantes, coisa que eu vou responder na segunda parte desse vídeo, eu vou dizer pra vocês aqui quantos livros eu mostrei pra vocês nessa primeira parte, tá? Então, na estante da sala eu tenho um total de 347 livros, 80 HQs, 2 novels e 1 mangá. É uma coisa bem variada porque acabou ficando novel e mangá ali na parte da HQ, que também é guardada naquela estante, mas como vocês viram, tem bastante livro também, então se encaixa aqui nesse vídeo perfeitamente. E na estante do quarto, que é aquela que não tá preenchida nem pela metade, eu tenho ao todo 83 livros. Cabe muito mais coisa lá, então eu tenho espaço sobrando pro futuro, mas no momento que eu decidi guardar ali foram aqueles livros mesmo. E ao todo eu mostrei pra vocês nesse vídeo 430 livros, 80 HQs, 2 novels e 1 mangá. E gente, eu não contei ainda, tá, quantos livros eu tenho ao todo, mas eu já chuto que esse número, mesmo sendo muito alto, não é metade do que eu tenho. Então isso me deixa um pouco preocupada em relação à parte 2 desse vídeo, porque a parte 1 já ficou bem grande, como vocês perceberam aí, né? Mas como eu prometi mostrar livro por livro pra vocês, eu vou mostrar livro por livro. Então vocês que lutem. Se vocês gostaram, então, desse primeiro vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, incluindo a parte 2 da Bookshelf Tour.
Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das minhas estantes, qual livro que eu tenho que vocês também têm ou que vocês gostariam de ter. Comentem aqui se vocês têm uma estante grande como a minha, se tem uma estante pequenininha, ainda estão no começo, quantos livros vocês têm, quantos livros vocês acham que eu tenho ao todo, porque eu vou ficar muito feliz em ler o comentário de vocês e vou tentar responder o máximo que eu puder. Também me sigam pelas redes sociais, todas elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra cada uma delas aqui embaixo. Me seguindo por lá, vocês ficam por dentro das novidades e têm acesso a outros conteúdos que eu também produzo fora do YouTube. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão e tchau, tchau!